Quando o assunto é automação, escolher a ferramenta certa pode ser bem complicado, né? Tem muita opção por aí. Hoje, a gente vai botar no ringue dois gigantes do código aberto, o N8N e o Node-RED. A ideia é entender qual deles é o campeão ideal para cada tipo de projeto. E olha, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa aí mesmo. O foco é otimizar processos de trabalho no mundo digital ou a gente está falando de controlar os aparelhos de casa no mundo físico? A resposta para essa pergunta já dá uma bela clareada nas coisas. Ok, vamos mergulhar no primeiro deles. Começando pelo N8N. Essa ferramenta simplesmente brilha no universo digital, sabe? O negócio dela é conectar serviços da web e aplicativos modernos. É basicamente para isso que o N8N serve. Ele foi pensado para equipes técnicas que precisam de flexibilidade de verdade. Com ele, dá para criar desde uma automação simples até uns sistemas super complexos de inteligência artificial que conversam com centenas de aplicativos. E se alguém duvida da popularidade dele, dá uma olhada nesse número. Mais de 161 mil estrelas no GitHub. Isso coloca entre os projetos open source mais aclamados do mundo. É uma credibilidade gigante, com uma comunidade super ativa por trás. O grande lance do NN é o quanto ele é flexível. Ele já vem com mais de 500 integrações prontas para usar. Mas o mais legal é que, se a interface visual não for o suficiente, dá para meter a mão no código com JavaScript ou Python. E ainda tem a escolha auto-hospedar para ter controle total ou usar a versão em nuvem para mais praticidade. Para ficar mais claro, vamos pensar num caso do dia a dia. Imagina que chega um e-mail com um anexo super importante. O N8N consegue pegar esse anexo sozinho, salvar numa pasta certinha lá no Google Drive e ainda mandar um aviso para o time no Slack. Tudo isso sem ninguém precisar clicar em nada. É um exemplo perfeito da força dele em conectar serviços que rodam na nuvem. E não só eu que estou dizendo isso. Olha o que a galera que usa fala. Esse depoimento de um desenvolvedor resume tudo. O N8N é uma ferramenta absurdamente poderosa para quem quer ser mais eficiente no mundo digital. Beleza, agora vamos virar a chave completamente e falar do nosso segundo competidor. O Node-RED é o mestre do mundo físico, do controle local. A especialidade dele é fazer os dispositivos conversarem entre si, principalmente em casas inteligentes e na famosa Internet das Coisas, ou IoT. Para sacar o Node-RED, tem um conceito que é fundamental. Ele é orientado a eventos. O que isso quer dizer? Ele não fica executando tarefas de tempo em tempo. Ele reage a gatilhos. Um sensor detecta um movimento, uma mensagem chega e pronto, o fluxo de automação começa a rodar. E o que move o Node-RED é, sem dúvida, a sua comunidade gigantesca. Ele é um dos principais projetos de código aberto em número de contribuidores. Isso significa que existe um ecossistema enorme de nós e fluxos prontos criados pela própria galera que é fã de hardware e automação residencial. O Node-RED foi feito para rodar levinho, sabe? Numa plaquinha tipo Raspberry Pi, por exemplo. Ele se integra de forma fantástica com plataformas como o Home Assistant e fala a língua de protocolos de comunicação de casa inteligente, como MQTT, Zigbee e Z-Wave. E o mais importante, tudo funciona localmente, dando total prioridade à privacidade. Pensa só nessa cena de casa inteligente bem clássica. Um sensor de movimento na garagem dispara. Na mesma hora, o Node-RED acende a luz por 5 minutos e manda um aviso para outros dispositivos da casa usando o MQTT. É simples, é local e é eficiente pra caramba. Bom, agora que a gente já conhece os dois lutadores, está na hora de colocar eles frente a frente. Vamos analisar lado a lado quais são as principais diferenças e semelhanças entre eles. Essa comparação direta deixa tudo bem claro. O foco principal do N9 são as APIs e serviços na nuvem. Já o Node-RED, como a gente viu, foca em IoT e dispositivos físicos. Nos casos de uso, é comum ver o N9 substituindo ferramentas como o Zapier, enquanto o Node-RED brilha na automação de casas. Até o modelo de execução é diferente. O N9 é baseado em tarefas de um fluxo de trabalho, e o Node-RED opera com o fluxo contínuo de mensagens. Ok, depois de toda essa análise, vem a pergunta de $1 milhão. Como decidir qual deles usar no próximo projeto? Vamos para a parte prática. Se for para resumir tudo em uma frase, a diferença principal é essa aqui, ó. N8 é para o mundo das APIs e dos serviços que rodam na nuvem. Já o Node-RED é para o mundo dos dispositivos locais, da internet das coisas. Um vive online, o outro vive dentro da sua rede local. Então, para não ter erro na hora de escolher,
Aqui vai uma colinha rápida. Precisa automatizar tarefas com serviços online? Vai de N-Aiden. Quer criar uma lógica entre sensores e aparelhos físicos? Node-RED. A ideia é substituir uma ferramenta como o Zapier ou Make, é o N-Aiden. E se a necessidade for rodar tudo localmente num hardware pequeno, aí o Node-RED é imbatível. Então, no fim das contas, a gente chega a uma conclusão bem clara. A questão não é qual ferramenta é melhor, e sim qual é a ferramenta certa para o que precisa ser feito. Elas não são exatamente concorrentes, mas sim especialistas em domínios diferentes, e ambas são incrivelmente poderosas no que fazem. E com esse conhecimento todo, a pergunta que fica no ar é: sabendo a diferença e o poder de cada uma dessas plataformas, qual vai ser o próximo passo? Qual será o primeiro processo, seja ele digital ou físico, que vai ser transformado pela automação?